Olá, é muito bom saber que você está aí acompanhando Grandes Julgamentos. No programa de hoje, o julgamento do recurso extraordinário 629053. Foi movido por uma empresa que demitiu uma funcionária grávida. Alegou que não sabia da condição da mulher. E aí, a dispensa foi correta e a grávida não tinha mesmo direito à estabilidade provisória? Ou só pelo fato de estar esperando um filho, dá a ela o direito de continuar no emprego, mesmo sem avisar aos patrões? Antes de irmos à sessão, vamos mostrar a previsão constitucional que trata do assunto. Vamos direto à linha B do parágrafo 2º do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Note que o texto constitucional diz confirmação da gravidez. Essa expressão vai ser muito importante no entendimento da decisão dos ministros. A sessão foi em 10 de outubro. Em um só dia, o plenário conheceu e julgou o recurso extraordinário. O ministro Marco Aurélio, relator do RE, fez um breve relato do tema e a palavra foi passada em seguida ao advogado da empresa recorrente. Ele defendeu a interpretação da expressão confirmação da gravidez como uma comunicação à empresa e citou sinônimos da palavra confirmação apresentados por dicionaristas da nossa língua. O eminente Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e o professor Antônio Roais. Nos dois dando o significado que confirmação é dar uma certeza, mostrar a verdade, demonstrar, comprovar, garantir a validade, aprovar ou ratificar um ato, validar, revalidar, sancionar. Ou seja, é eliminar a possibilidade de dúvida, de incerteza e demonstrar de modo inequívoco, no caso vertente, o fato juridicamente relevante, que é a existência da gravidez. E, nesse sentido, nós também transcrevemos, nossas razões de recurso extraordinário, a doutrina de eminentes juristas do direito do trabalho, bastante conhecidos, como o professor Amaury Mascaro Nascimento, o professor Valentim Carrion e a professora Marli Cardone, todos neste sentido. E eles se referem a essa confirmação como a produção, a exibição, a existência de um documento, de um exame médico, atestado médico, um exame de sangue, um exame de imagem, ou seja, um elemento médico que realmente afira de modo concreto e objetivo que aquela moça está grávida, aquela mulher está grávida. Com a palavra de volta ao ministro relator, ele deixou claro que a controvérsia do caso girava em torno da expressão confirmação da gravidez, como já falamos aqui. Ele também lembrou de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Diz que mesmo se o empregador desconhecer a gravidez da empregada, deve pagar indenização em caso de dispensa neste período. Este advogado da área trabalhista diz que a súmula vai além. E a súmula também, ela nos trouxe um entendimento que ainda gerava discussão, é no contrato por prazo determinado. Ah, eu fiz um contrato de experiência de 45 dias, quero demitir? Olha, se a empregada estiver gestante, infelizmente, se houver a demissão, o empregador vai pagar uma estabilidade, ele vai pagar o que ela teria aí por aquele período de estabilidade. Vamos voltar à sessão. Agora para o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Digo em meu voto, a controvérsia refere-se à determinação do conteúdo semântico da expressão aspas, que reproduz o que está no ADCT, confirmação da gravidez. Se relacionado a esse conteúdo a atestado médico ou ao momento da própria concepção. Segundo o acórdão recorrido, a estabilidade deve ser respeitada mesmo quando, no ato da despedida imotivada, o empregador não tenha ciência da situação, porquanto pertinente à teoria, segundo o TST, da responsabilidade objetiva voltada à proteção da maternidade do nascituro. Apesar disso, o ministro votou pelo provimento do recurso. Surge em desarmonia com a previsão constitucional concluir pela estabilidade em situação em que a própria empregada, no momento da ruptura do vínculo empregatício, não sabia estar grávida. O que se dirá da falta de conhecimento pelo empregador.
nem se fosse ele o pai. A prevalecer a ótica revelada no acordo, em segundo plano ficará a exigência constitucional. Qual é? A confirmação da gravidez no curso da relação de trabalho, determinando-se a quem não praticou qualquer ato ilícito, com distanciamento da ordem jurídico-constitucional, o dever de indenizar. O voto seguinte do ministro Alexandre de Moraes foi discordante em relação ao voto do ministro relator. Ele teve um olhar diferente sobre o tema, dando razão à empregada e, portanto, o direito dela de ser indenizada pela dispensa, sem justa causa, no período de estabilidade. Vamos saber quais foram os argumentos usados pelo ministro. Logo no início do voto, o ministro deixou claro que discordava do relator e citou o artigo 6º da Constituição, o dos direitos sociais, para basear o entendimento que teve do caso. O artigo lista uma série de direitos sociais, como saúde, alimentação e trabalho. Nesta lista está também a proteção à maternidade e à infância. O que importa é, estava ou não grávida antes da dispensa. Para que incida essa proteção, para que incida a efetividade máxima do direito à maternidade, o que se exige é gravidez pré-existente à dispensa arbitrária. O desconhecimento por parte da gestante ou ausência de comunicação não pode, até porque os direitos sociais e aqui a maternidade, enquanto também o direito individual são irrenunciáveis, não pode o desconhecimento, a própria negligência da gestante em juntar uma documentação, mostrar um atestado, não pode prejudicá-la e prejudicar ao recém-nascido durante aqueles 5 meses. Este período citado pelo ministro começa a contar a partir do parto. Portanto, a instabilidade começa no momento da gravidez e vai até 5 meses depois de a criança nascer. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma peça institucional que esclarece outros direitos das mães trabalhadoras. Vamos assistir. 5 coisas que você precisa saber sobre o direito da gestante. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias sem prejuízo do emprego e do salário. O mesmo período também é garantido para quem adotar ou tiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente. O empregador deve ser comunicado mediante atestado médico da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e o nascimento do bebê. Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser ampliados em 2 semanas cada um mediante atestado médico. Durante a gravidez, é garantido à empregada transferência de função quando as condições de saúde exigirem e a dispensa do horário de trabalho para a realização de no mínimo 6 consultas médicas e demais exames complementares. Em caso de aborto não criminoso comprovado por atestado médico, a empregada tem direito a repouso remunerado de 2 semanas, sendo assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. Chegou a hora de darmos uma pausa no Grandes Julgamentos. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. O Grandes Julgamentos está de volta. O programa de hoje aborda a sessão do Supremo Tribunal Federal do dia 10 de outubro. Diz respeito ao direito à estabilidade da grávida no emprego, mesmo sem o conhecimento da empresa do estado de gravidez. O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso extraordinário movido por uma empresa. Queria garantir o direito de não pagar indenização a uma funcionária grávida que havia sido dispensada durante o período de estabilidade, porque a empresa alegou que não tinha conhecimento da gravidez. O ministro relator, Marco Aurélio, concordou com a empresa. Já o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Os votos seguintes foram muito rápidos.
Vamos a eles, a começar pelo ministro Edson Fachin. Vou juntar a declaração de voto. Também peço vênia de Sua Excelência, o eminente ministro Marco Aurélio, e acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. É como voto. Fará a juntada de voto e acompanha a divergência. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu vou pedir todas as vênias ao eminente relator para acompanhar a divergência. Eu entendo que a confirmação referida no artigo 10 é de caráter objetivo, de modo que se a gestante for capaz de provar documentadamente que já se encontrava grávida no momento da demissão, penso que o conhecimento do empregador é indiferente. O sentido e o alcance da norma, eu penso, são de proteger o nascituro e assegurar a ele uma condição melhor e de assegurar à mãe uma permanência no emprego numa situação em que normalmente a sua empregabilidade em outro lugar seria de maior dificuldade. E acho, não me é indiferente a boa-fé do empregador, mas a verdade é que o ordenamento tutela o nascituro e ao empregador tudo que se impõe é a reintegração da empregada, até porque durante o período do salário maternidade quem vai arcar com o ônus é a própria Previdência e não o empregador. De modo que também não acho que ele seja penalizado desmedidamente. Por esta razão, eu estou acompanhando a divergência pelo desprovimento do recurso, por entender que a estabilidade provisória depende apenas da confirmação objetiva da gestação. É como voto, presidente. O advogado trabalhista que falou com o Grandes Julgamentos diz que até mesmo a mulher desempregada tem direitos trabalhistas, mas alguns critérios devem ser observados. Ele dá um exemplo. Entrou em 2015 trabalhando normalmente, saiu em 2017, em julho de 2017 não estava grávida. Engravidou em agosto, conta-se 9 meses, teve o filho ali em maio, abril de 2018. Ela consegue a licença maternidade paga pelo INSS. Ela vai pegar a certidão de nascimento e dar entrada no INSS para auferir essa licença maternidade. Depois da explicação, a gente volta à sessão do Supremo. Quinto voto. Ministro Luiz Fux. Ele seguiu o entendimento inaugurado pelo ministro Alexandre de Moraes. Também citou uma convenção internacional que diz respeito ao tema e um julgamento anterior do próprio Supremo. Também entendo que a ratio essência do dispositivo é bifronte, a proteção à gestante, que compreende também a proteção ao nascituro. Eu acrescento que a Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho, ela dispensa essa confirmação para efeito dos benefícios decorrentes da maternidade. A proteção ao nascituro vem prevista também em sede constitucional, artigo 227. Mas mais importante também é um precedente da nossa própria Corte, recurso ordinário 634093, da relatoria do ministro Celso de Mello, quando Sua Excelência assenta que as gestantes, quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, em qualquer que seja o regime jurídico, desde que comprovado, não confirmado formalmente, o estado fisiológico da gravidez, elas fazem jus a esse benefício. Inclusive, isso pode ser comprovado até o parto. Então, eu concluo, senhor presidente, que mesmo que a própria empregada desconheça a sua gravidez, ela faz jus a esses benefícios, por isso que escorreito, no meu modo de ver, a decisão recorrida no que assentou o desconhecimento da gravidez pela empregada, quando a sua demissão imotivada não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes ganhando força, o voto seguinte, do ministro Ricardo Lewandowski, foi no mesmo sentido. Eu constato, tal como os demais ministros, que já existe uma jurisprudência firmada em ambas as turmas, no sentido contrário da tese agora defendida pelo relator.
Eu entendo que o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, precisa ser interpretado à luz de outros dispositivos, por exemplo, o artigo 6º, o artigo 201, 2 e artigo 203, 1 da Carta Magna, que protege a família, a maternidade e o nascituro. E esse dispositivo, essa licença que se concede à gestante, possibilita ela manter-se economicamente até 5 meses, ou até os 5 meses de vida da criança. Também, nas minhas anotações, que farei juntar, senhor presidente, eu cito a adesão do Brasil à Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho, que também veda esta demissão imotivada, ou demissão não comunicada ao empregador da gravidez, e entendo também que basta a confirmação objetiva do estado fisiológico da gravidez para que se configure a estabilidade provisória. Então, não é a existência de um laudo médico, a consciência do próprio Estado por parte da gestante que faz surgir o direito. Ele decorre do fato em si mesmo considerado. Então, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, depois de uma segunda reflexão que Sua Excelência nos propicia, eu voto no sentido do desprovimento do recurso extraordinário. O voto seguinte do ministro Gilmar Mendes foi mais um voto breve, assim como o do presidente Dias Toffoli. Vamos aos dois, de uma só vez, e ainda a formulação da tese aprovada. Eu também, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu me manifesto no sentido do desprovimento do recurso. Também eu anoto a jurisprudência já referida, inclusive o precedente da lavra da relatoria do ministro Celso de Mello, ao destacar que a gestante, a empregada gestante tem direito subjetivo à estabilidade provisória, previsto no artigo 10.2b do ADCT, bastando para efeito de acesso a essa inderrogável garantia social de índole constitucional, a confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a isso, de sua prévia comunicação ao empregador, revelando-se irrita, de outro lado, e sob tal aspecto, a exigência de notificação à empresa, mesmo quando pactuada em sede de negociação coletiva. De modo que, com essas brevíssimas considerações, eu peço vênias ao relator para desprover o recurso na linha do voto do ministro Alexandre de Moraes. Também eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Passo a palavra, então, ao ministro Alexandre de Moraes para a formulação da tese. Senhor presidente, a incidência da estabilidade, a tese, a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Com a decisão tomada, surge a certeza de que os inúmeros casos que estão sendo discutidos no judiciário terão o mesmo desfecho. Pelo menos acaba a discussão, que se firme uma segurança jurídica. Se o empregador, sabendo que a empregada está grávida, não faça a demissão. Se ele fez a demissão e a empregada notifica ele de que está grávida e que possivelmente engravidou durante o contrato de trabalho, o que eu sugiro é que faça a recontratação, porque senão ele vai ter que fazer o pagamento dela durante o período de estabilidade e não vai ter a mão de obra dela. E nada impede de uma empregada gestante efetuar o seu labor com muita maestria, com muita dignidade. Nada impede isso. O Grande Julgamentos volta já. Aguarde aí. Estamos no terceiro e último bloco do Grande Julgamentos de hoje. Nos dois primeiros, mostramos como foi a sessão do Supremo que garantiu direito à estabilidade à empregada grávida, mesmo que este estado de gravidez não seja de conhecimento do empregador. Os ministros disseram que a Constituição é clara no direito à proteção à mãe e ao filho. E, por maioria, entenderam que este direito começa no momento da gravidez e não a partir do aviso formal ao patrão.
O assunto chegou ao Supremo por meio de um recurso extraordinário movido por uma empresa que dispensou uma funcionária e só descobriu que ela estava grávida depois dessa dispensa. Ela recorreu à justiça porque queria ser indenizada. Foi demitida durante o período de estabilidade provisória. A decisão do Supremo é de repercussão geral, ou seja, vale para qualquer ação semelhante em todo o país. A Deise é publicitária e trabalhava em uma agência de propaganda. Tinha boa relação com os colegas e com a chefe, mas em uma quarta-feira, depois de contar que estava grávida, a história mudou. Menos de 24 horas depois de saber e de avisar ao patrão sobre a nova condição, foi surpreendida. E aí, na quinta-feira de manhã, eu acordei muito mal ainda, estava abalada ainda do dia anterior, e aí, ao invés de chegar às 9 horas, cheguei às 10h30 na agência, eu acho, nesse dia. E aí eu já cheguei e já estava com a demissão, já fui direto para o RH e falaram, olha, mandaram suspender seu contrato. Eu, mas porque eu estou grávida? Não, porque não estou muito satisfeito com o seu trabalho, acha que não está funcionando direito e tudo mais. Aí eu achei aquilo estranho, eu falei, poxa, mas eu falei ontem da gravidez, aí hoje meu trabalho tá. E aí foi isso que aconteceu, foi um dia depois, foi menos de 24 horas. Esta mestre em psicologia atua na área de recursos humanos. Ela diz que casos como o da Deise ainda acontecem, mas com menos frequência que antes. As empresas agora estão com uma cultura diferente. Essa nova geração, então são pessoas mais abertas, tanto os empresários quanto os empregados tendem a conversar mais, ter uma cultura mais de diálogo. E aí, nesses casos de gestação, muitas vezes nas empresas até as próprias gestantes fazem o seu horário. Então, e se comprometem a dar o seu melhor depois em troca. E isso motiva mais. A oportunidade delas escolherem o horário que querem trabalhar para organizar com exames durante a gestação, isso faz com que elas atuem de forma mais satisfeita na empresa. Este não é o caso da Deise, mas bem que poderia ter sido. 4 dias depois de ser demitida, voltou à empresa para tentar reaver o emprego. E na segunda-feira eu voltei ainda para conversar, para explicar que não podia e tudo mais. E eles disseram que não tinha conexão com a gravidez, mas que eles poderiam fazer isso sim, pelo tempo de trabalho, alguma coisa assim. Explicaram que consultaram o jurídico deles, eu não sei, a contabilidade, usou a palavra contabilidade, e aí disseram que podia fazer isso. E aí, fui embora. A Rita diz que o que aconteceu com a Deise é retrógrado, ilegal e é uma medida contra a própria empresa. Muitas empresas têm muitos planos de benefícios para gestantes, né? Como eu falei, auxílio creche, auxílio gravidez, elas fomentam lá um chá de bebê, tem empresas que começam até com auxílio casamento. Então, assim, é uma coisa que vem até de antes e a gestante já começa a trabalhar mesmo de forma motivada. E vem aquilo que eu já falei, reciprocidade. Se ela recebe, ela se sente emocionalmente na obrigação da entrega, de dar sempre o seu melhor. E eu acho que tudo é muito assim, de conversar, de combinar, de ser acertado antes. Então, aqui estou grávida, e aí? Quais são os próximos passos? Regras claras. O que a empresa espera de entrega e o que ela tem condições realmente de entregar. Analisar como é que vai ser aquela gestação, porque pode ser que alguma coisa mude nesse caminho. Então, assim, se tratando de ser humano, tudo tem que ser flexível. Vamos voltar ao caso da Deise. Ela disse que teve a estrutura emocional desmoronada. Não foi por menos. Depois de ficar grávida, ser demitida e tentar em vão ter o emprego de volta, não tinha cabeça para pensar em algo positivo. Eu fiquei sem chão, porque eu pensei, eles não vão, ninguém vai querer me contratar, né, nessa situação. A pessoa, ela está grávida, ninguém vai contratar uma pessoa grávida, né? A grávida é muito vista como um problema, né? Enfim, eu não vou nem entrar no mérito do motivo das empresas. Tem pessoas realmente, questão de caráter, utilizam isso de uma forma negativa, mas não era meu objetivo. Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde os 17 anos. Então, foi horrível. Foi horrível porque eu vi que eu não tinha o que fazer, e realmente não teve. Eu fiquei a gestação inteira sem trabalhar, mais o período ali de, assim que ele nasceu e tudo mais, foi mais de 1 ano sem trabalhar. Enfim, eu voltei a trabalhar bem depois, voltei a trabalhar em 2016, engravidei em 2013, então 2015. Voltei a trabalhar em 2015, então fiquei mais de 1 ano sem trabalhar. Vai muito da cultura da empresa. Algumas empresas mais modernas, mais inovadoras, contratam sim, porque eles têm uma relação de ganha-ganha. Eles concedem alguns benefícios e, em troca, a gestante se sente assim na missão de atuar com reciprocidade e dar o seu melhor, e assim atuar com alta performance. Você que assiste ao programa pode até se perguntar: por que a Deise não recorreu à justiça? Ela fez isso,
Mas não foi uma decisão simples de ser tomada. Não tinha coragem, eu nunca tinha feito isso na minha vida, então não foi de imediato que eu fiz isso. Eu demorei ainda para tomar a decisão, porque eu não queria encarar sabe aquela coisa, passar por isso na justiça, ter que explicar uma coisa tão óbvia, porque é um desgaste, um processo judicial ele é desgastante. E aí eu demorei muito, porque eu estava muito abalada, e aí eu demorei para poder botar a cabeça no lugar e falar, bom, eu vou, né? Tanto que assim que eu dei a entrada, eles marcaram a primeira audiência, meu filho só tinha 1 mês de vida. Então, assim, ainda assim foi demorado para as coisas começarem a acontecer. Como vimos, o processo que a Deise moveu na Justiça teve um final feliz para ela. E depois da decisão do Supremo que mostramos aqui no Grandes Julgamentos, este final feliz pode ser compartilhado por milhares de mães Brasil afora. A lição que tiramos deste caso é a seguinte: quando há relação entre pessoas, empregados e patrões, não se pode falar em comportamento padrão. Mas é correto dizer que quando essas duas partes se respeitam, seguem as leis, todos ganham. Tudo varia muito de perfil para perfil, porque tem pessoas que são mais dinâmicas, mais ativas. E a própria gestação, até o perfil do bebê conta aí. Tem gestações e não varia. Eu não posso dizer assim uma coisa certa, porque a gente está lidando com o ser humano, e com comportamento. Então varia muito. Mas assim, o que eu posso dizer? Não é só o profissional que conta. No dia a dia, é o profissional, é o pessoal, é o emocional. Então, quanto mais a pessoa estiver equilibrada, quanto mais a gestante estiver equilibrada, mais ela vai gerar performance, alta performance, tanto pessoal quanto profissional. E o gestor, quando enxerga isso, ele tira o melhor da pessoa, como falei no começo, é uma relação de ganha-ganha. O Grandes Julgamentos fica por aqui. A gente se vê no próximo programa, com mais um assunto de seu interesse. Assista também pela internet. Nosso canal é youtube.com/TV Justiça Oficial. Até mais!